História 1. O último passo. Em uma noite chuvosa, uma figura encapuzada aparece na janela de uma casa isolada, sem fazer um único movimento, apenas observando. O som de passos ecoa pela casa vazia, mas não há ninguém lá. Maria sempre teve uma atração inexplicável por lugares antigos e isolados. E quando ela recebeu o convite para passar o fim de semana em uma antiga casa de campo no meio da floresta, não pensou duas vezes. A casa, que pertence a um tio-avô distante, estava vazia há anos. E o convite vinha acompanhado de uma oferta irresistível. Um fim de semana para relaxar e escapar da rotina. Chegou no local no início da noite, já com a tempestade se aproximando. A casa era imponente, com suas paredes de pedra e janelas grandes, que sem exceção eram observadas. Mas o que mais intrigava era a sensação de estar sendo vista, algo que ela não conseguia ignorar, mas que pensava ser apenas sua imaginação. Ao entrar, foi recebido por um ar pesado e abafado. O interior da casa estava empoeirado, com móveis antigos e estantes abarrotadas de livros e objetos. A tempestade primeira noite foi tranquila, com o vento rugindo lá fora, mas Maria não conseguiu dormir. Havia algo no ar, algo estranho e opressor. Durante a madrugada, ela concordou com o som de passos. Não é um pouco distante, mas sim algo perto de sua porta, como se alguém estivesse caminhando pelo corredor. Confusa e assustada, ela virou-se para investigar, mas não havia nada. As sombras nas paredes dançando inspiradas ao som do vento e o ar estava gélido. Ela tentou ignorar, mas o som continuava, não como passos normais, mas como passos suaves, quase etéreos, que ecoavam pela casa. O que a incomodou ainda mais foi a janela do corredor, onde ela viu por um instante uma figura encapuzada, com a cabeça baixa observando-a. Mas quando se mudou, a figura havia desaparecido. A sensação de não estar sozinha aumentava a cada segundo, e Maria começou a questionar se tudo isso não passava de um pesadelo. Na manhã seguinte, ela decidiu sair para explorar os arredores, esperando que o ar fresco ajudasse a esclarecer os pensamentos. Mas ao retornar à casa, uma sensação ainda mais estranha a envolvia. Algo estava errado. As portas estavam abertas, os móveis feitos foram deslocados e o mais inquietante de tudo, uma pegada suja de barro, como se alguém tivesse entrado e saído da casa enquanto ela estava fora. O medo tomou conta de Maria. Ela ligou para seus amigos, tentando convencê-los a ir até ela, mas a linha estava cortada. O pânico começou a crescer quando ela percebeu que, à medida que a noite se aproximava, os passos continuavam a ecoar pela casa. No entanto, desta vez, a figura encapuzada não apareceu, mas a casa parecia querer engoli-la, como uma prisão. Na segunda noite, Maria decidiu investigar a casa mais a fundo. Encontrou um antigo diário de seu tio-avô que relatava histórias de tragédias ocorridas naquela casa, mortes misteriosas e uma maldição que assombrava aqueles que ali viviam. Seu tio-avô havia escrito sobre como as almas dos que morreram na casa ficaram presas, condenadas a repetir seus destinos eternamente. A cada 13 anos, a casa se alimentava de novos moradores, absorvendo suas almas. O pânico cresceu. Ela estava presa. Maria enviou para o telefone, mas não havia sinal. A casa parecia ter vida própria, suas paredes se fechando lentamente, os passos soando mais alto, mais próximo. Era como se alguém estivesse monitorando constantemente, esperando o momento certo para agir. O medo era palpável, e ela sabia que a única saída seria correr o mais rápido possível. Mas o que ela não sabia era que escapar não era uma opção. O destino estava selado. O som dos passos se aproximava cada vez mais rápido, e Maria se viu no corredor, sozinha, com a casa tomando forma de um pesadelo. Foi nesse momento que ela viu algo no final do corredor, uma sombra, uma forma humana.
A figura encapuzada apareceu de novo, mas desta vez ela estava mais próxima. Maria começou a correr, mas os passos estavam em sua mente, em seu coração e logo em seus pés. Ela caiu no chão, as mãos tremiam tentando se apoiar. Mas foi nesse momento que tudo parou. A figura se mostrou para Maria e com um toque ela viu tudo acontecer de novo. A história se repetia, como as almas eram consumidas. O ciclo estava completo. O último passo que Maria pediu não era físico. Era o momento de sua alma ser consumida e ela finalmente entendeu que não importava o quanto tentasse, ela nunca poderia escapar. As paredes da casa se fechavam em torno dela e Maria foi engolida pelo ciclo da casa, presa eternamente como todos os outros. História 2. O retrato da morte. Uma mulher encontra um retrato antigo de uma família feliz em uma loja de antiguidades. O detalhe estranho: os rostos das pessoas na pintura começam a se mover. Laura estava em busca de algo único. Ela sempre teve um gosto peculiar por itens antigos e misteriosos, e ao entrar na pequena loja de antiguidades daquela tarde chuvosa, não imaginava o que encontraria. Entre móveis empoeirados e peças quebradas, algo chamou sua atenção. Um retrato de uma família. As cores vibrantes e o sorriso radiante dos membros da pintura atraíram. Mas havia algo estranho naquele quadro. As pessoas, apesar de parecerem tão vivas, tinham um olhar distante, quase vazio. A dona da loja, uma senhora de cabelos brancos, notou o interesse de Laura e ela falou sobre a origem da pintura. Ela conta que o retrato foi pintado há mais de 100 anos por um artista renomado que desapareceu misteriosamente após completar a obra. Segundo a lenda, quem possuía o retrato seria assombrado pela história da família ali retratada, que, de acordo com rumores, havia sido amaldiçoada. Curiosa, Laura roubou o retrato e o levou para casa, sem imaginar que estava trazendo mais do que uma simples obra de arte. Nos dias seguintes, ela começou a notar algo estranho. As faces na pintura parecem se mover, os olhos seguiram seus passos pela sala. A princípio, ela tentou ignorar, achando que era apenas sua imaginação. Mas os movimentos se tornaram mais evidentes. À noite, os membros da família retratados começaram a se mover, sussurrando palavras que Laura não conseguia entender. Ela começou a se sentir perseguida, como se algo estivesse se aproximando, algo que não podia ser visto, mas era claramente sentido. Enquanto isso, eventos estranhos acontecem em sua casa. Os objetos eram deslocados sem explicação. As sombras passavam rápidas pelas paredes e os sons de sugestões preenchiam o ar. Laura começou a investigar o passado da pintura e descobriu uma verdade horrível. Uma família no retrato havia sido assassinada de maneira brutal. Acredita-se que as almas dos mortos aprisionadas na obra de arte e a cada novo proprietário, mais vidas seriam consumidas até que o ciclo fosse completo. Desesperada, Laura tentou destruir a pintura, mas o que ela não sabia é que ao fazer isso, ela estaria selando seu destino. Ao tentar queimar a pintura, o fogo não consumiu o quadro, apenas fez com que ele brilhasse com uma luz intensa e Laura começou a ser puxada para dentro dele. Suas mãos estavam imobilizadas pela tela e uma força invisível a forçava a entrar. Antes de ser completamente absorvida, ela viu o retrato ganhando vida. Os rostos das pessoas, antes sorridentes, agora estavam distorcidos em expressões de dor e raiva. Quando Laura finalmente foi consumida, ela percebeu que havia tornado parte do quadro. Seu rosto, agora uma máscara de terror, passou a fazer parte da família amaldiçoada, esperando o próximo para se reunir com aqueles que nunca conseguiram escapar. História 3. A maldição do relógio. A cada 13 minutos, algo inexplicável acontece no relógio de uma antiga herança.
Os ponteiros começaram a girar para trás, trazendo uma onda de destruição. Após dias de caos, Lucas começa a entender a gravidade da maldição que o relógio trouxe à sua vida. O som do pêndulo, antes apenas desconfortável, agora é um aviso constante de que algo está para acontecer. Cada vez que o relógio marca 13 minutos, o mundo ao seu redor entra em um estado de cemitério, onde as coisas não seguem mais as leis do tempo e da lógica. Enquanto isso, ele percebe que está ficando mais difícil distinguir a linha entre o que é real e o que é uma visão. Ele encontra uma carta antiga que revela o segredo do relojoeiro. Ao tentar alterar o fluxo do tempo, ele atraiu uma entidade temporal que alimentava-se da frequência das realidades. O relojoeiro, então, havia feito um pacto para parar o tempo, mas isso teve um preço terrível. Uma entidade não era apenas uma presença, mas era um ser que alterava os destinos e manipulava os sobreviventes de acordo com sua vontade. Determinado a quebrar o ciclo, Lucas tenta destruir o relógio, mas isso só aumenta o caos. Ele percebe que não pode lutar contra a entidade diretamente, mas que pode manipular a própria ocorrência do tempo. Usando o relógio contra a entidade, Lucas decide usar sua última chance. Ao fazer com que o relógio marcasse exatamente 13 minutos de novo, ele tentaria gerar um ponto de falha no tempo, um colapso que faria com que a linha temporal se quebrasse. O relógio começa a girar para trás e Lucas sente uma pressão imensa em sua cabeça. A cada segundo, ele vê mais versões de si mesmo, todas repetindo os mesmos passos de terror e fracasso. Mas ao invés de ser absorvido pela entidade, ele consegue criar uma falha temporal que o leva para um momento antes de tudo acontecer. A casa, o relógio, a maldição, tudo desaparece. No entanto, ele não consegue se libertar de sua própria consciência. Lucas acorda em um mundo onde ele nunca havia entrado na mansão. Porém, algo está errado. Ele percebe que agora é o responsável por alertar os próximos sobre o relógio, e o ciclo, embora tenha sido temporariamente interrompido, irá começar novamente com outra pessoa. Mas Lucas será o guardião do aviso, preso em uma nova função. História 4. O cemitério de vidro. Durante uma noite de tempestade, um cemitério de vidro é encontrado. As lápides refletem imagens que não deveriam estar ali. Imagens de mortes que ainda não aconteceram. Elisa sempre teve um fascínio pela arqueologia. Sua paixão pela história e pelo mistério das civilizações antigas levou a explorar muitos lugares distantes. No entanto, quando ela recebeu uma oferta para liderar uma expedição em uma pequena cidade, mal sabia que esse seria o maior mistério de sua vida. A expedição consistia em explorar uma região isolada, onde uma cidade antiga foi destruída há séculos por uma força desconhecida. Durante semanas de escavação, nada de muito peculiar foi encontrado até uma noite de tempestade. Enquanto Elisa e sua equipe se abrigavam em uma caverna próxima, um estranho som ecoou pela escuridão. Era uma batida surda, como se algo estivesse sendo desenterrado. Curiosa, Elisa correu em direção ao som, seguida de perto por seus assistentes. Quando chegaram ao local, seus olhos brilharam de surpresa. Uma entrada coberta de pedras foi revelada com símbolos antigos gravados em sua superfície. Eles não sabiam o que havia ali, mas sabiam que era algo importante. Ao abrir a entrada, a escuridão os envolve e eles desceram por um túnel escondido. O ar era denso e frio. Eles acenderam tochas e, com o avanço, descobriram algo que jamais esperaram: um cemitério. Mas não era um cemitério comum. As lápides eram feitas de vidro transparente e as inscrições nelas não eram visíveis à luz da lanterna. Apenas quando a luz refletida na superfície do vidro é que figuras estranhas apareciam, como se algo dentro delas estivesse tentando escapar. Elisa e sua equipe ficaram encantados e horrorizados ao mesmo tempo.
As lápides refletiam figuras de pessoas, mas não eram figuras normais. Havia imagens de pessoas com expressões de agonia, e o que mais os assustou foi que, em algumas lápides, as figuras se moviam, como se estivessem vivas. Elisa tocou uma das lápides e, ao fazer isso, sentiu um choque. Sua visão ficou embaçada e ela ouviu um sussurro baixo, quase inaudível, vindo da própria lápide. "Você está vendendo o futuro?", disse um de seus assistentes, tremendo. Elisa não sabia o que responder. Ela estava atônita. O que estava acontecendo não fazia sentido algum. As imagens nas lápides refletiram cenas de morte e sofrimento. E à medida que mais membros da equipe tocavam as lápides, mais essas imagens se intensificavam, como se fossem profecias do que ainda estava por vir. A sensação de desconforto foi se espalhando pela equipe e logo Elisa percebeu que as visões nas lápides não eram de pessoas mortas. Elas eram visões de mortes futuras, tragédias que aconteceram. A cada figura tocada, um destino sombrio se desdobrava, e todos eram atraídos para o centro do cemitério de vidro. Elisa, incapaz de resistir à atração daquelas imagens perturbadoras, viu-se tocando mais lápides, uma após a outra. A primeira, visão que teve seu próprio reflexo, mas não era ela como uma conhecida. Era uma versão distorcida de si mesma, pálida e com os olhos vazios, sangrando das órbitas. O medo percorreu suas veias, mas uma curiosidade a impeliu a seguir adiante. "Elisa, precisamos sair daqui", informaram de seus assistentes, que estava começando a perceber o perigo da situação. Mas a equipe estava obcecada. Cada lápide que tocava gerava uma nova visão de morte, uma nova possibilidade de tragédia. Eles ficaram presos, como se cada um deles tivesse se tornado parte das próprias visões refletidas nas lápides. O pânico começou a crescer. Um de seus assistentes desapareceu subitamente, sem deixar vestígios. Seus gritos ecoaram pela caverna, mas ninguém conseguiu encontrá-lo. Eles correram tentando escapar, mas as imagens nas lápides deixaram de segui-los. Cada movimento que fez gerou uma reação nas pedras, fazendo-as brilhar com uma luz gélida e macabra. Elisa sabia que a chave para entender o que estava acontecendo estava no centro do cemitério, onde uma grande lápide de vidros relacionadosa ela. Ela se mudou sem saber o que esperar. Quando tocou a superfície fria, a visão mais aterrorizante apareceu diante dela, uma versão de sua própria morte. Ela foi deitada em um caixão de vidro coberto com uma capa negra, enquanto a luz ao redor se apagava. O desespero tomou conta de Elisa, mas ao tentar recuar, ela foi parada por uma força invisível. A lápide começou a brilhar intensamente e a caverna tremeu. A imagem refletida na pedra de vidro se transformou, e Elisa viu os outros membros de sua equipe sendo puxados para as lápides, como se suas almas estivessem sendo aprisionadas ali. Foi quando ela descobriu a verdade. As lápides não eram apenas monumentos para os mortos, elas eram prisões para as almas das vítimas anteriores. Cada vez que alguém tocava as pedras, sua alma era aprisionada, condenada a ficar refletida nelas para a eternidade. Elisa partiu, mas foi tarde demais. As imagens refletidas nas lápides começaram a se tornar mais intensas, distorcidas e realistas. As figuras que antes pareciam apenas sombras, agora eram completamente formadas e estavam se aproximando dela. A única opção que Elisa teve foi tocar a lápide final, acreditando que isso quebraria o ciclo. Mas ao tocá-la, ela não encontrou a liberdade. Ao contrário, ela foi absorvida pela própria pedra. Elisa acordou, não em sua antiga realidade, mas dentro da lápide. Ela estava agora entre as imagens que ela tanto temia.
Sua alma, agora aprisionada na pedra, foi transformada em uma figura refletida, esperando pela próxima vítima. O ciclo havia se completado. E Elisa tornou-se parte do cemitério de vidro, condenada a ver todos que ousassem entrar ali, enquanto suas almas eram capturadas e refletidas, aguardando o momento em que ela seria resgatada por alguém novo. História 5. O sussurro da escuridão. Uma voz sussurra em seus ouvidos, mas ninguém está lá. O sussurro parece guiá-lo, mas a cada passo, mais ele perde a sanidade. Diego sempre foi uma pessoa racional. Ao contrário de muitos, ele não acreditava em superstições, espíritos ou qualquer coisa além do que pudesse ver e tocar. Isso o tornou o candidato perfeito para uma pesquisa de campo em uma antiga mansão. O dono da propriedade, um homem excêntrico que morava recluso, falava sobre estranhas ocorrências ocorrendo na casa, mas Diego sabia que se tratava de meras histórias para entreter turistas. Ele estava ali por um motivo muito mais pragmático: fazer uma pesquisa histórica para seu novo livro sobre casas abandonadas e seus passados sombrios. No entanto, ao chegar na mansão, uma sensação estranha tomou conta dele. A casa era imensa, com paredes de pedra e corredores intermináveis que se limitavam a lugares desconhecidos. O interior estava coberto de poeira, com móveis antigos e velhas tapeçarias que desbotaram com o tempo. No entanto, o que mais chamava sua atenção não eram os móveis ou os quadros, mas sim o silêncio absoluto que dominava o local. Era como se o próprio ar estivesse carregado de algo indefinido, algo que não podia ser visto, mas certamente estava presente. Na primeira noite, enquanto tentava descansar em um dos quartos, Diego ouviu uma resposta. Uma voz suave e estranha, como se alguém estivesse falando bem perto do seu ouvido. Mas ao se virar para olhar, não havia ninguém ali. Ele se sentiu desconfortável, mas acreditou que fosse apenas o som da casa se acomodando. Tentou ignorar o incidente e se concentrou em seu trabalho no dia seguinte. No entanto, a inspiração voltou. Não era mais uma voz suave, mas uma chamada insistente que vinha de todas as maneiras. Diego começou a ouvir as palavras claramente. Siga-me, você está mais perto do que imagina. A verdade está à sua frente. Intrigado e já um pouco incomodado, ele começou a andar pela mansão, buscando a origem daquele som. Ele sabia que algo estava errado, mas sua curiosidade o levou adiante. A voz parecia guiada por corredores escuros e escadas que não levavam a lugar nenhum. De alguma forma, ele já havia percorrido a casa inteira, mas o som da voz sempre o atraía para um novo canto. Cada sugestão o levava mais fundo na casa, até os lugares mais remotos e esquecidos. Com o tempo, as sugestões devem se tornar mais intensas. Eles o perseguiam, invadiam seus pensamentos, tomavam o controle de sua mente. Ele se sentia cada vez mais cansado, como se não conseguisse dormir, como se o peso da casa e de seus próprios medos o estivesse consumindo. Mas ele não conseguiu parar. A voz, embora perturbadora, o atraía com uma força incontrolável. Ele tinha que entender o que estava acontecendo. Em uma noite particularmente silenciosa, Diego ouvia o sussurro até um corredor escondido. Ao final do corredor, uma porta envelhecida com símbolos estranhos, como se tivessem sido gravadas ali por mãos desesperadas, se destacou. Ele não sabia como a porta estava ali, pois nunca tinha sido visto antes, e não havia qualquer indicação de que ela fizesse parte do layout da casa. Ela se abriu sem hesitar, como se fosse uma força invisível o empurrasse para dentro. O ar estava denso e pesado, como se algo o pressionasse a cada respiração. Dentro do quarto, uma única cadeira estava voltada para a parede, onde um espelho antigo refletia sua imagem.
No entanto, ao olhar mais de perto, Diego não viu apenas seu reflexo. A imagem estava distorcida, como se estivesse sendo manipulada por algo além de sua compreensão. A voz se intensificou. Você me vê agora? Você está vendo o que está diante de você? O espelho não reflete o que você vê, mas o que você deseja ver. Confuso e tomado pelo medo, Diego avançou em direção ao espelho. Sua mente estava turvada pela estranha sensação de não estar mais no controle de seu próprio corpo. Quando ele se mudou, a figura refletida não era mais ele. Era um homem estranho, com os olhos vazios, com uma expressão de sofrimento profundo. Diego tentou se afastar, mas seus pés não se moveram. A imagem do homem no espelho começou a sorrir. Um sorriso perturbador, como se soubesse algo que Diego não sabia. Você não vai escapar, sussurrou o homem no espelho, e suas palavras reverberaram em sua mente. Você está aqui por um motivo. Agora você vai entender o que é ser prisioneiro do seu próprio desejo. No instante seguinte, Diego foi puxado para dentro do espelho. Não foi uma transição gradual, mas uma força brutal que o arrastou para o reflexo. Ele se viu em um mundo distorcido, onde a realidade não fazia mais sentido. Tudo estava torcido, pois as leis de física foram desintegradas. O ambiente ao seu redor parecia uma versão corrompida da mansão, com portas e corredores que não levavam a lugar algum, e uma sensação de prisão eterna o envolvia. Ele quis gritar, mas a voz não saiu de sua boca. Tentou se mover, mas seu corpo não respondeu. Ele estava preso, mas preso não fisicamente. Ele estava preso na sua própria mente, na própria realidade que ele havia criado sem saber. Os aprisionados começaram a rir, como se estivessem gozando de sua aflição. De repente, o homem do espelho apareceu à sua frente. Mas não era mais um reflexo, era real. Ele estava ali, sorrindo. Bem-vindo à sua prisão, Diego, disse ele com uma voz rouca e profunda. Agora você é parte disso. Você é a próxima história que será contada. O ciclo nunca vai acabar. Diego, que antes era um homem racional, agora se via aprisionado em um pesadelo sem fim. Ele não tinha mais controle sobre nada. Ele estava vivendo dentro de uma história criada por sua própria mente. As palavras do homem eram uma sentença de morte mental. Ele foi condenado a ser uma parte do próprio medo que havia ignorado por tanto tempo. Enquanto ele observava o homem no espelho, algo estranho aconteceu. A figura começou a se distorcer, e Diego descobre que não era ele quem estava sendo aprisionado na casa, mas o próprio espelho. Ele havia sido arrastado para um ciclo sem fim, uma eternidade de pensamentos e lembranças. O homem no espelho agora estava preso em sua mente, refletindo suas próprias ansiedades, seus próprios desejos. Diego se tornou uma parte do espelho, uma figura na memória da casa, um reflexo que nunca mais seria livre. Ele descobriu finalmente que a casa não estava apenas possuída por um espírito ou maldição. A casa estava viva, e as sugestões eram a manifestação da própria mente humana. Diego não seria o último a ser puxado para dentro daquele espelho. Ele agora era uma história contada por aqueles que se atreveram a entrar na casa. O ciclo começaria novamente com outra vítima. E Diego, agora prisioneiro de sua própria mente, apenas esperaria para ser esquecido, como as outras figuras refletidas. A casa nunca o deixaria ir. Já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixe seu like.